Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 66.400 no momento em que eu gravo este vídeo para você. Dia de fechamento de candle mensal. Hoje fechamos o mês de julho, mês com fechamento, com martelo de força. Eu quero te mostrar porque, independente de termos o potencial de correção no curtíssimo prazo, a gente segue extremamente bullish com uma visão explosiva para o Bitcoin e, obviamente, para as altcoins. Vai ter alt season ou não vai? E eu quero te mostrar justamente a visão também para as altcoins. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã eu vou juntar os pedidos do dia de ontem com os pedidos do dia de hoje e a gente vai fazer um mega vídeo. Hoje é dia de decisão na taxa de juros nos Estados Unidos, expectativa de manutenção dessa taxa de juros, mas temos coletiva de imprensa com Jerome Powell às 15h30, horário de Brasília. Isso vai trazer volatilidade importante em um fechamento mensal. E por que o fechamento mensal é de extrema importância? Porque a gente está diante de um fechamento mensal com um martelo de força compradora, o famoso pin bar. Sim, a minha visão para o curtíssimo prazo ainda traz uma visão, tá? Traz uma probabilidade de uma correção até para áreas inferiores, como a gente explicou nos últimos vídeos. Retração de Fibonacci, base de preço semanal, a gente falou também da média de 200 dias, a gente comentou sobre gaps, a gente vem falando sobre a possibilidade de correção. Mas correção no curto prazo é oportunidade. Por quê? Porque num prazo maior, em tempos gráficos maiores, a gente está vendo justamente um movimento de alta. Não existe topo duplo, topo triplo, não existe este cenário. Por quê? Volume comprador ascendente. E a gente está diante de um fechamento em poucas horas. Faltam pouco mais de 8 horas no momento que eu gravo esse vídeo para fecharmos o mês. E olha só o que a gente pode acabar presenciando. Um fechamento com um pin bar. Olha só, fechamento com um bullish pin bar, ou seja, com um martelo de força compradora. É um fechamento extremamente bullish, ou seja, é um fechamento que antecipa valorizações, na grande maioria das vezes, ao longo dos próximos meses. Então, se eu entendo que os próximos meses podem ser bullish, por que eu não vou aproveitar uma eventual correção no curto prazo? Pois bem, eu vou aproveitar. E eu aproveitarei por quê? Porque os últimos movimentos em que tivemos martelo de força compradora anteciparam valorizações nos meses subsequentes. Ou seja, quando a gente colocou um candle, uma vela mensal com martelo de força compradora e até martelos de força não compradores, a gente teve o quê? Valorização nos meses subsequentes, nos meses seguintes. Então a gente está em um cenário bem bullish, como eu mostro aqui para você. Lá em 2013 a gente teve um pin bar, um fechamento mensal com uma vela compradora. Este movimento antecipou altas consistentes, a segunda fase de um bull market, que trouxe lá atrás 1.700% de valorização. Tivemos pin bars não com força compradora, mas que
trouxeram rejeição de pontos abaixo e também nos trouxeram valorização. Pimbar vendedor trouxe ainda valorização. Pimbar vendedor trouxe valorização. Pimbar comprador. Pimbar bullish. A gente tem aceleração 973% em julho de 2017. A partir de julho de 2017. Cenário que trouxe o movimento de segunda fase do bull market. Tivemos Pimbar, posteriormente, não o comprador, mas o vendedor com rejeição em 2, 3 ocasiões, o que trouxe também valorização e valorização. E neste ciclo, a gente teve um movimento de Pimbar comprador justamente no mês de março de 2023. Este foi o Pimbar que trouxe a mais recente valorização de 263%. E agora a gente coloca mais uma vez um Pimbar positivo. Tudo indica que a gente tem fechamento positivo para o dia de hoje, que, não por uma coincidência, é o dia de fechamento mensal. Histórico para você. A gente sempre apresenta uma avaliação do histórico. Por quê? Porque isso permite que a gente possa trabalhar com as probabilidades. Então, se destas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes em que a gente teve Pimbars, mesmo Pimbars negativos, a gente teve alta, qual a probabilidade disso se repetir a partir dos próximos meses? Mesmo que a gente tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses pela frente de lateralização, e não é algo que eu acredito, a gente ainda assim tem uma maior probabilidade de ter uma aceleração. A aceleração que vai nos levar a faixas acima dos 100 mil dólares. São as projeções de Fibonacci. Então a gente tem aqui um cenário que nos leva a um fechamento muito provavelmente bullish para o dia, para o mês. O que antecipa, provavelmente, valorizações nos meses subsequentes. Então, mais uma vez, eu volto a falar. Se o cenário macro indica valorização, também com corte na taxa de juros em setembro, mais de um corte neste ano, eleições americanas, ETFs com fluxo positivo, impressão de dinheiro, o que também coloca o mercado cripto em um cenário ainda mais agressivo de alta. Correção aqui não é uma oportunidade? É isso que eu quero que você me responda. Não é uma oportunidade? Eu posso responder por mim. Com este empilhamento de indicadores e de forma bem simples, no macro, a gente consegue identificar um cenário que se repete? Eu estou sim bullish, eu sigo com uma visão bullish e eu vou aproveitar qualquer correção para me expor. E eu vou me expor também em altcoins. Por que altcoins? Vamos lá. Muita gente preocupada. Será que não vai ter alt-season? Ah, meu Deus, as altcoins sofreram. Ah, meu Deus, elas não estão subindo. O que esperar das altcoins? Eu sempre bato na tecla que quando a gente domina a análise gráfica, a gente consegue identificar padrões, a gente consegue avaliar o histórico, a gente consegue ter uma base probabilística. Se você olha o histórico e aquilo aconteceu 50 vezes, 10 vezes, você consegue tirar um percentual de sucesso, probabilidade. Não existe certeza no mercado, isso é óbvio, mas quando você se baseia no histórico, a história não vai se repetir de forma direta, mas ela rima
E a gente tem, olha só, mesmo padrão de round bottom, LTB rompida, aceleração, teste, aceleração, teste. Round bottom, LTB rompida, aceleração, teste, aceleração, teste. Olha só o que a gente tem hoje. Um potencial pin bar também. Ou seja, um candle com martelo de força. As últimas vezes que a gente teve esses martelos de força foi aqui. Um martelo de força compradora e um martelo não de comprador, mas ainda assim um martelo de rejeição que trouxe uma aceleração. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui foi o início da out-season. 1º de dezembro de 2020 foi o ponto em que o nosso amado Bitcoin, vamos puxar aqui a informação para que fique claro, eu vou puxar aqui, vamos puxar aqui. Foi em 1º de dezembro de 2020, 1º de dezembro de 2020, até, eu vou puxar no semanal que fica bem mais claro para você. A gente teve aqui, nesta faixa de rejeição e recuperação, nós tivemos 21 de dezembro de 2020, um ponto em que o Bitcoin, também aqui, vamos para o semanal, também aqui, 21 de dezembro de 2020, eu vou colocar para você verificar. 21 de dezembro de 2020, foi aqui que a gente teve o início do quê? Rompimento de topo. Então a gente teve rompimento de topo, 21 de dezembro de 2020, no Bitcoin. Foi o ponto que deu início a uma aceleração no total 3, ou seja, foi o ponto de início de aceleração da alta do market cap das altcoins. Total 3 é o indicador que tem todas as altcoins embaixo do braço. Quando este indicador sobe, nós temos uma visão de que todos os ativos estão se valorizando, as altcoins. Este indicador, ele puxa todo o market cap, excluindo Bitcoin e Ethereum, mantendo o restante dos ativos. E a gente teve justamente aqui, 21 de dezembro de 2020, o início da aceleração. É uma coincidência? Na minha humilde opinião, coincidências não existem. Então a gente teve rompimento de topo, porrada para cima, fase 2 do bull market, altcoins começaram a acelerar, com a dominância também, eu já mostrei isso no passado. Dominância fazendo topo e depois despencando. Olha só, 21 de dezembro de 2020, a gente atingiu uma pernada para cima, teve uma pernada final com uma forte rejeição, ou seja, um pin bar de baixa, e a gente foi embora. Derreteu. Então, a out-season, gosto de lembrar, ela aconteceu quando o Bitcoin rompeu o seu topo histórico e a dominância começou a derreter. Isso fez com que o dinheiro começasse a fluir para as altcoins. E a gente consegue visualizar isso no total 3. Se a gente puxa no mensal, olha só o que a gente teve. Um pin bar. Sim, de rejeição, fechamos em baixa, mas não podemos desconsiderar que foi um pin bar aqui. Temos um pin bar de força. Ah, não, mas está muito distante. Mesmo que isso aconteça agora, que a dominância comece a cair um pouco, as altcoins elas estão muito para trás, Luan. E eu estou muito descrente de que a gente vai ter uma aceleração real, porque elas estão muito para trás. E aí a gente busca a informação atual. É o mesmo padrão. Olha só, você não pode falar que não é o mesmo desenho aqui. Mesmo desenho. A gente tem aqui, neste momento, para o topo histórico das altcoins, ou seja, para a gente atingir o topo histórico do market cap das altcoins, o mercado precisa subir 80%. E muitos estão falando, cara, não tem como.
As altcoins estão muito para trás. Como que o Bitcoin está a exatos? Vamos traçar. Ele está a exatos 11% do seu topo histórico. E, pô, total 3 está a 80%. Não vai ter out-season, porque está muito defasado. Se começar a subir, o máximo que pode acontecer é atingir o topo anterior. E aí a gente volta no passado. É sempre volta no passado, volta para o passado. O que a gente tem aqui? O ponto em que a gente começou a out-season, certo? Uma semana antes, a gente tinha o quê? Uma defasagem, ou seja, para que a gente voltasse ao topo anterior, que era lá de 2018, bateu no comecinho de 2018, começou a cair, a gente precisava, lá em 2020, de uma valorização no market cap das altcoins de nada menos do que 156%. Então, estar defasado ante ao Bitcoin é normal. Se você combina isso com um pin-bar, combina isso com dominância, olha só o passado, dominância, cunha ascendente, linha de tendência de baixa mensal, resistência mensal, a gente tem um round top, um topo arredondado. Você combina isso aqui com um potencial rompimento de topo, e esse rompimento de topo ali acontece de que forma? Tivemos pin-bar, rompimento de topo. Tivemos o pin-bar, estamos praticamente a 10% do topo. Você realmente não quer acreditar naquilo que se repetiu no passado? Repetição de movimento do Bitcoin. Não entendo como alguém pode estar bearish. Repetição do movimento do total 3. Repetição do movimento da dominância. A gente está, sim, diante de um movimento em potencial de correção no curto prazo. Mas no macro, a gente está diante de uma valorização bem agressiva. E também da ativação de uma out-season. Preste atenção ao histórico. Faça sua análise. Verifique o que o histórico está mostrando e calcula. Se isso aconteceu 10 vezes em 10 casos, qual que é a probabilidade disso acontecer de novo? Qual que é o sentimento macro do mercado? E as altcoins? Será que a gente não está no mesmo ciclo? Será que a gente não está repetindo o mesmo movimento? E é nesta avaliação, neste tipo de análise que você tem que se basear. Você tem que basear a sua tomada de decisão. Por quê? Porque se você olha apenas para o micro, se você só está olhando para isso aqui, ou você está olhando, vamos puxar um exemplo aqui, você está olhando para ETH, você vai ficar frustrado. Caramba, ele está subindo, mas ele nem chegou perto, e ETH é um dos ativos que está mais forte. A grande maioria dos ativos, vamos lá, eu vou puxar os bons ativos. Vamos falar de Pendle de novo. Poxa, Pendle está há semanas e semanas e semanas. Ai, agora vai cair. Agora Pendle vai a 2, 3, 1. Muitos ativos, e eu te mostrei os fortes, muitos ativos estão decepcionando. Mas será que se você se afastar, der um zoom out no mercado, você não vai enxergar algo totalmente diferente? Correção como oportunidade, momento de acumulação como oportunidade? Abra os olhos, porque a gente pode ter um shift e uma explosão a qualquer momento. Sim, a gente tem que romper o topo. Sim, a gente tem potencial de correção no curto prazo. Mas o fechamento hoje do candle mensal, ele é arrasador. E, historicamente, esse tipo de fechamento antecipa altas nos meses posteriores.
Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, eu estou te trazendo alertas e mostrando o que eu vou fazer na minha conta, com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Hoje nós estaremos atualizando todo o cenário do mercado no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, participe. E hoje também é o último dia para você entrar no nosso grupo Premium, grupo do desafio, com desconto e bonificação. Grupo Premium e grupo do desafio custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. O que tem nesse grupo? Eu te mostro detalhadamente aquilo que eu estou fazendo. Minha carteira de investimento, meus trades, todas as minhas análises prévias para compras. Você tem acesso às minhas estratégias de trade, plano macro, micro. Você tem plano para a semana, diante da movimentação do mercado, o que será feito, que ativos serão comprados. Você tem acesso completo a tudo que eu faço de forma 100% transparente. Além, é claro, de contar com diversas aulas que te dão base para ter uma evolução e um ganho financeiro nesse bull market. Tem suporte 1 para 1 comigo também. Quer tirar dúvida? Você tira a dúvida diretamente comigo. Você não fala com um analista, você sempre vai falar diretamente comigo. Você quer participar? Você quer mais informações? Você quer aproveitar esta oferta? Entra aqui no nosso grupo geral, vai no último post, na última postagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações para você participar. Lembre-se, a gente está diante de um cenário bullish. E esse cenário bullish não vem de, eu estou achando que vai subir. A gente sempre faz questão aqui de te apresentar histórico, porque histórico te ajuda a fazer um cálculo probabilístico e, trabalhando a favor da probabilidade, a sua taxa de acerto e de sucesso e de grana no bolso aumenta e muito. Então, sempre faça esse tipo de exercício. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.